Ei, pessoal! Dando continuidade, prosseguindo a nossa leitura, hoje eu compartilho com vocês o capítulo 18 de Provérbios. Capítulo 18. Tenho recebido algumas mensagens, já tenho dito também, nos outros vídeos, mas vou dizer novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Keila. E nesse mês de agosto eu tenho compartilhado as minhas devocionais do livro de Provérbios. Cada dia um capítulo, desafio de 31 dias, cada dia um capítulo do livro de Provérbios. E hoje nós já estamos no capítulo 18, dia 18 de agosto, capítulo 18. Antes de entrar na leitura de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a intenção desses vídeos. A única intenção proposta no meu coração diante de Deus de estar postando esses vídeos é tão somente de fazer com que você conheça um pouquinho mais de Jesus, que você conheça um pouquinho mais de Deus, que você entenda um pouco mais de Deus. Eu não sou formada, eu não tenho curso de teologia, não tenho. Eu simplesmente tenho vontade de conhecer a Deus. Eu simplesmente busco isso em cada leitura que eu faço. E o pouco que eu sei, pouquíssimo que eu sei, eu compartilho. Eu tenho recebido mensagens falando o quanto que tem sido bom. Eu confesso que eu não esperava, sabe, esse retorno que eu estou tendo. Eu não esperava ler mensagens, receber retorno nenhum. Falar a verdade é essa, não esperei retorno nenhum. Porém, alguns retornos têm me surpreendido e eu tenho ficado com o coração muito grato diante de Deus por causa disso. Eu fico muito feliz que tem pessoas que estão entendendo, que estão conhecendo um pouco mais de Deus e com isso tem tido já mudanças na vida. E é isso que é o importante, é isso que faz valer a pena. E o intuito desses vídeos é tão somente esse mesmo, de levar um pouquinho mais de conhecimento de Deus a vocês. O muito que eu estive conversando meses atrás em relação à Bíblia, em relação a Deus com algumas pessoas, vários tipos de pessoas, eu pude ver que, infelizmente, a maioria delas tem um conhecimento enorme do amor de Deus, tem um conhecimento grande da bondade, da misericórdia de Deus, que de fato Deus é amor, Deus é misericórdia. Ai, se não fosse essa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Misericórdias essas que são renovadas a cada manhã. A palavra de Deus nos garante isso. Que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã sobre nós. E ai de nós, se não fosse por elas. Mas de fato Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Mas Deus é justiça. E esses meses aí atrás, conversando sobre Bíblia, sobre Deus, eu pude ver que o conhecimento de Deus está muito limitado no amor dele. E conhecer a Deus é bênção. É bênção. Porém, nós também temos que entender, nós também temos que colocar no nosso coração, na nossa mente, que Deus, da mesma forma que Deus é amor, Deus é justiça. Da mesma forma que Deus derrama sobre a minha vida da misericórdia dele, da mesma forma que Deus derrama sobre a minha vida do amor dele, da bondade dele, da fidelidade da palavra dele sobre a minha vida, Deus também vai derramar da justiça dele sobre a minha vida. E nesse livro mesmo de Provérbios, nem vou citar outros livros, vou falar do livro de Provérbios pelo qual eu tenho postado aqui. Nesse mesmo livro, nós temos visto a questão da lei da semeadura, a questão da vida do ímpio, da vida do justo, a visão de Deus para a vida do perverso e para a vida daquele que teme a Deus. Então, Deus é amor, sim. Porém, todavia, entretanto, Deus também é justiça.
que nós não esqueçamos disso. Que Deus me ama sim, mas Ele é justo, Ele vai me julgar. Ele vai olhar para todos os meus atos, para todas as minhas intenções, para todas as minhas falas, para todos os meus pensamentos, para tudo. Nada passa batido aos olhos de Deus. Deus é justiça. Deus é amor. Tá bom? E agora vamos para o capítulo 18. Que Deus nos abençoe, que Jesus, que o Espírito Santo de Deus ministre essa palavra no nosso coração. Eu selecionei pouquíssimos versículos, por isso que é importante que você leia todo o capítulo. Ao ler, selecione também. Selecione os versículos que mais chamarem a sua atenção. O capítulo 18, ele apresenta vários temas diversos. Entre eles, aqui no capítulo 18, fala sobre a orientação aos juízes. Aqui nesse capítulo também fala do poder das palavras. E nesse capítulo também fala da desigualdade econômica. Olhem o versículo 2, que diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Ou seja, o insensato, ele fala aquilo que está na cabeça. Ele não reflete, ele não pensa no que as palavras que ele vai dizer, que eles vão dizer, pode causar. Simplesmente fala o que está na cabeça. Ele não para pensar, não para refletir. Continuando com esse conceito, um outro versículo que está nesse capítulo 18, que é paralelo com esse do versículo 2, é o versículo 15. Olhem só. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Tá em paralelo com esse versículo 2. Outro versículo que eu quero destacar é o 14, que diz assim: o espírito firme sustém um homem. O espírito firme sustém um homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Esse versículo diz que quando a mente desespera, quando a mente não crê, o corpo ele é afetado e talvez nem tenha remédio para uma cura. Outro versículo que eu quero destacar, que na hora que eu li eu pensei assim, nu! É o versículo 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O livro de Provérbios, não só o livro de Provérbios, toda a Bíblia tem mais versículos falando sobre isso. Falando para nós termos cuidado com a nossa língua. E Provérbios não é um livro diferente dos demais da Bíblia, que ressalta sobre isso, sobre a importância de nós frearmos a nossa língua, sobre a importância de nós refletirmos como que nós temos a utilizado. Para encerrar, nesse capítulo 18, o sábio ele também nos exorta sobre as pessoas que se isolam por motivos egoístas. Fala também em relação de nós não termos parte, de nós não termos uma comunhão com a pessoa perversa, mais uma vez, né? Isso está lá no versículo 5, que não é bom ser parcial com o perverso. Nós devemos nos separar de pessoas que maquinam o mal, de pessoas que não amam a Deus, de pessoas que não amam e não sentem prazer na justiça de Deus. Com essas pessoas, nós devemos ter um distanciamento. Nós devemos orar por elas. Nós devemos colocá-las em oração diante de Deus. E sempre que possível, nós devemos testemunhar a pessoa de Jesus a elas. A amizade com uma pessoa que não tem temor a Deus, que não obedece à palavra de Deus, pode ser perigosa para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus.
sábio aqui também, ele nos alerta, ele nos exorta a manter a comunhão com aqueles que também amam a palavra de Deus, com aqueles que amam e praticam, obedecem à Bíblia, a palavra de Deus. Aqui nesse capítulo 18, o sábio também nos exorta em relação a isso, que é de extrema importância amar e conviver, ter amizade com aqueles que amam a prática da justiça de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus confirme essa palavra a cada dia na minha vida. Que Deus confirme essa palavra na sua vida. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe sempre, hoje e sempre.